Vou simplificar a pergunta aqui, tá? Se alguém precisa de algum superpoder, ser especial para ser médium, ou se isso é de uma forma ou de outra natural, inerente ao ser humano. É natural, é inerente ao ser humano, né? Todo ser humano tem mediunidade em algum nível, como Kardec diz lá no livro dos médiuns, né? E aí é claro que esses níveis variam, né? Às vezes as pessoas estranham, mas pode ser que não tenha, que nível? Compare assim, a mesma coisa, tem pessoas, por exemplo, que têm o ouvido muito bom, ouvem uma coisa longe, e tem outras pessoas que têm dificuldade de audição, né? Tem gente, por exemplo, que pega um vinho, dá aquela giradinha na taça assim e toma e diz: isso aqui é uva tal, com sabor cítrico, com não sei o quê, e aí e o cara diz a região da onde é a uva e ele separa, ele destrincha os sabores, fala sobre a acidez, sobre o gosto de terra, se tem frutas vermelhas, e ele consegue destrinchar a percepção do paladar. Ou seja, esse cara na comparação com o médium, como se fosse uma mediunidade muito apurada. Sim. Então, veja, a mediunidade ela nada mais é que uma percepção extrasensorial com uma capacidade de comunicação. Mediunidade é todo efeito que tem comunicação. Então, por exemplo, a psicofonia, a incorporação é mediunidade, porque você tem um espírito para se comunicar, uma pessoa para quem você vai traduzir, né? Ele vai falar através de você para alguém. Sozinho ele não vai fazer isso. A psicografia, a mesma coisa, uma mediunidade. Ele vai falar através de você para que você escreva para alguém, né? Então você é o intermediário. Quando não existe esse mecanismo, a gente não chama de mediunidade, apesar de algumas pessoas, né, alguns termos de Kardec encaixarem como mediunidade. Por exemplo, clarividência, né? As pessoas dizem, clarividência é mediunidade. Eu não considero mediunidade. Ela é uma capacidade parapsíquica. Ela está no campo das paranormalidades. Mas ela não é mediunidade porque você não precisa de um espírito para ter clarividência. Ou seja, você não é intermediário, tá? Mas isso não desmerece ela. É só uma questão de reclassificar melhor, né? Por exemplo, a psicometria. As pessoas dizem, mas é uma mediunidade de tocar um objeto e sentir a energia dele, né, do objeto. Não é mediunidade, porque não tem um espírito nisso. É a minha capacidade interagindo, uma capacidade anímica da alma. Né? Então, muitas pessoas já têm esse entendimento, né? Como, por exemplo, um livro daquele médico Ari Lex, né? Ele fala que clarividência não é mediunidade. Tá? Dentro do campo, por exemplo, da parapsicologia, a parapsicologia não considera a clarividência como mediunidade. Como, por exemplo, prever futuro, a pré-cognição. Tem gente que fala assim, é mediunidade de ver o futuro. Não, porque não tem um espírito na história. A não ser que seja um espírito contando para você o futuro. Aí é uma mediunidade, é um efeito mediúnico. Você está recebendo isso mediunicamente. Não, mas eu estava lá almoçando, de repente minha pupila dilatou e eu vi uma imagem do futuro. Né? Aí aquilo é pré-cognição, é você fazendo. Né? Sozinho. Eu não sei se você lembra, se você sabe, mas eu imagino que você saiba, mas tem uma história que já vi o Geraldinho contar diversas vezes sobre o Chico, né, sobre o Chico Xavier, que ele, quando ele recebia as cartinhas, diversas, milhares, né, provavelmente milhões de cartas aí que ele recebeu, ele tinha ele falou sobre qual seria o nome para isso, me fugiu agora, mas que de passar a mão em cima da carta fechada, ele meio que lia a carta. Não sei se você já viu. Psicometria. Psicometria. Isso. É como eu falei o negócio dos livros, que eu tocava os livros e eu sentia os sentimentos das pessoas, né, que leram aquele livro. Isso. Então ali, daí o Geraldinho falou, Chico, várias situações em que o Chico passava a mão na carta e falava, ô Geraldinho, essa pessoa é muito sofrida, Geraldinho, essa aqui eu tenho... Aí, Chico, mas como é que você sabe se você nem abriu a carta, Chico? E o Chico só ria, com toda a humildade dele, e não, né? Porque fica. Fica a emoção ali. Toda vez que você joga uma emoção impactante em algo, fica gravado. Tá? Ela cria a gravação naquele objeto. Então, se você dá um presente para alguém e você compra com muito amor, você vai lá, compra com carinho, embala, fica esperando o momento de dar, fica gravado naquele presente todo aquele amor, todo aquele carinho.
Se você tem lá um objeto na tua casa que toda vez que você chorava, passava por um sofrimento, sofria uma agressão, aquele objeto ele era visto constantemente e linkava a tua emoção àquele objeto ele vai gravar nele, né, os sentimentos de sofrimento. Não quer dizer que vai ficar para sempre, mas vai gravar ali.